No início da colonização portuguesa no Brasil, as terras que hoje pertencem aos estados da região sul não foram prontamente ocupadas, como aconteceu no Nordeste, por exemplo. Como a região não dispunha de minérios considerados valiosos por Portugal, como ouro e prata, e suas condições climáticas eram inadequadas ao cultivo de produtos tropicais, ela não oferecia a possibilidade de exploração comercial, mineral ou agrícola que dessem lucros à metrópole. Assim, inicialmente nessas terras foram implantadas apenas algumas missões jesuíticas, isto é, aldeamentos criados e administrados por padres jesuítas para catequizar os indígenas. Já a partir de meados do século XVII, os bandeirantes passaram a adentrar as terras da atual região sul para capturar indígenas e vendê-los como escravos. No século XVIII, a coroa portuguesa começou a doar terras para atrair imigrantes europeus que se dispusessem a povoar naquela área, uma vez que o povoamento era a melhor forma de garantir o domínio do território e evitar invasões estrangeiras. Naquela época, vigorava o princípio chamado uti possidetis, que garantia a posse das terras a quem as ocupasse e promovesse sua colonização. O processo de colonização da região sul foi marcado pela imigração de pessoas de várias origens. No século XVII, houve ingresso de portugueses na região, que fundaram Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, em 1673, e Colônia do Santíssimo Sacramento, hoje Colônia de Sacramento, no Uruguai, em 1680. Já em 1772, fundaram São Francisco do Porto dos Casais, atual Porto Alegre. Muitos deles, bem como seus descendentes, possuíam grandes fazendas de criação de gado nas áreas planas da campanha gaúcha, onde eram frequentes os conflitos com colonizadores espanhóis que imigraram para o atual território do Uruguai e da Argentina. As primeiras levas de imigrantes alemães foram para o Rio Grande do Sul e se instalaram na região do Vale do Rio dos Sinos, onde formaram a colônia de São Leopoldo em 1824. Com o tempo, foram se constituindo pequenos núcleos urbanos que posteriormente deram origem a vilas e cidades, entre elas Novo Hamburgo. A partir da segunda metade do século XIX, os italianos começaram a se instalar no Vale do Rio Tubarão. A partir de 1869, o estado do Paraná recebeu muitos imigrantes eslavos, como poloneses e ucranianos, que se instalaram no Vale do Rio Ivaí e na região de Curitiba. A última grande corrente migratória estrangeira para a região sul, já no século XX, foi a dos japoneses que se fixaram no norte do Paraná, em cidades como Londrina e Maringá. Foi muito difícil para os imigrantes abandonar seu país de origem e iniciar o povoamento de um novo lugar, onde a natureza era praticamente intacta e tendo de produzir absolutamente tudo para sobreviver. Havia ainda o isolamento imposto principalmente pela falta de meios de comunicação. Para vencer esses obstáculos, os imigrantes que povoaram a região sul organizavam grupos em seus países de origem e, ao chegarem ao Brasil, assentavam-se em colônia. Os imigrantes fixavam-se em pequenas e médias propriedades, utilizando mão de obra familiar e praticando a policultura. Com algumas exceções, quase não se utilizou trabalho escravo na região sul. Em grande parte, os indígenas foram aprisionados por bandeirantes, expulsos ou assassinados pelos novos ocupantes, e os africanos foram levados em menor número para lá, já que os imigrantes não dispunham de dinheiro para comprar escravos. Nas colônias havia uma divisão do trabalho. Por exemplo, uma família produzia trigo e arroz, outra criava alguns animais, outra produzia legumes e assim por diante. A produção era vendida ou trocada e consumida na própria colônia. Já no extremo sul da região, na campanha gaúcha, a produção de carne e couro e animais de carga, muares, abastecia principalmente o sudeste, primeira região de Minas e posteriormente do café. No século XIX, era a famosa Feira de Muares de Sorocaba, no estado de São Paulo, que comercializava animais criados no sul.